Bloco Direito, um convite. Protecta Veículos Especiais, Carniceria Del Fuego e Sul Contábil Assessoria Empresarial. No Bloco Direito, recebemos um convidado cuja trajetória no Ministério Público é marcada por comprometimento, ética e profundo senso de justiça. O promotor de justiça, Dr. Joel Oliveira Dutra, o primeiro promotor de justiça da Promotoria de Justiça Civil de Santa Maria desde 2020, com atuação nas áreas de saúde, idosos, pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. Formado em Direito pelas Faculdades Reunidas de Bagé, advogou por 9 anos na cidade de Bagé, ingressando no Ministério Público em 1996, tendo como primeira comarca a cidade de Cacequi. Atuou por 21 anos como promotor de justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Santa Maria, dos quais 18 anos no Tribunal do Júri. Também foi membro do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, por 4 anos. Ilustre presença em nossos estúdios, uma honra recebê-lo para tratar de temas tão relevantes para a sociedade, referente à proteção dos direitos da população. Seja muito bem-vindo ao Jornal, Dr. Joel Oliveira Dutra. Muito obrigado, Giovana. Eu que agradeço pela oportunidade de expor aqui o meu trabalho e principalmente, de algum modo, ajudar quem precisa. Sou muito grato pela minha profissão, porque é uma profissão que acaba acolhendo muitas pessoas. Então, te agradeço por esse espaço também. Nós que agradecemos, é uma atuação extremamente relevante e de utilidade pública. Então, certamente que você irá contribuir muito com os nossos telespectadores com as informações trazidas aqui. Bem, sabemos que o Ministério Público ele desempenha diversas funções importantes, mas especialmente queremos elucidar qual a atribuição do Ministério Público, especificamente da sua promotoria, aqui em Santa Maria. Para tu teres uma ideia, aqui em Santa Maria nós temos hoje 18 colegas, promotores de justiça, que são promotores estaduais das mais diversas áreas. Aí tem-se criminal, enfim, especializada, meio ambiente. A minha especificamente trabalha com temas bastante sensíveis da comunidade, que é a saúde, de um modo geral, a questão mais macro, mas eu também lido com essas questões pontuais no que diz respeito aos idosos, as pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua e também aquelas pessoas que de algum modo são incapazes, mas que lidam com seus direitos frente à justiça, o que a gente chama aqui de custos legis. Então, eu é quem acompanho os processos das pessoas que entram pedindo os mais diversos direitos, indenização, enfim, mas desde que elas sejam incapazes, então a gente acompanha o processo como uma espécie de fiscal daquilo que está acontecendo em favor do interesse dessa pessoa que não tem a capacidade de decidir por si essas questões. Claro, é uma atuação bastante abrangente. Você atua de forma integrada, tanto no atendimento individual, doutor, quanto na articulação de gestores e políticas públicas, buscando soluções concretas para situações bem complicadas, conforme você citou. E mesmo diante de desafios, muitas vezes estruturais, e da falta de recursos. Sim, isso é uma das questões que mais aparece, acho que de um modo geral, no Brasil inteiro, imagino que seja assim. Porque na minha atividade eu lido quase que diuturnamente com principalmente órgãos públicos, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, eventualmente Secretaria de Meio Ambiente e também de Habitação e Urbanismo, porque são temas ligados à minha área, por exemplo, a acessibilidade das pessoas que precisam e que são pessoas com deficiência e que precisam comparecer a determinados lugares ou transitar em determinadas áreas, enfim. Isso também é da minha atribuição. E aí, então, eu aqui em Santa Maria, e é preciso que isso seja dito, eu tenho uma boa receptividade
atividade do próprio gestor, dos gestores, dos secretários, enfim, né? Eu tenho os telefones privados deles, eles têm o meu telefone privado, que é uma maneira que a gente tem de lidar, às vezes, com situações urgentes e que acabam se resolvendo muito mais, né, através de um telefonema, de uma conversa, do que um expediente ou uma ação. Essa relação positiva é importantíssima. Isso, sim, também com a 4ª Coordenadoria, né, do Estado, Coordenadoria de Saúde, há uma proximidade bastante grande, e nós temos aqui em Santa Maria, é interessante dizer isso, capitaneado pelo Poder Judiciário, uma comissão, né, uma comissão de saúde em que volta e meia se fazem algumas reuniões para tratar com todos os atores, vamos dizer assim, envolvidos nas questões de saúde, né, saúde mental, saúde pública, SUS, encaminhamentos, né, listas, enfim, tudo isso a gente acaba tratando, né? Então, Santa Maria, graças a Deus, dá para dizer assim, tem uma turma bastante grande interessada em se resolver essas questões. Mas, como eu havia dito no início, muito se barra na questão, né, de recursos, ou seja, tudo aquilo que a prefeitura gostaria de ter e gostaria que viesse do governo federal nem sempre vem, nem sempre é possível, né? Muitas vezes há alguns gargalos em que as coisas acabam trancando, né? Te cito um exemplo, em tese obrigação do município criar, né, os residenciais terapêuticos, mas um programa do governo federal fornece a esse município que queira implantar um residencial terapêutico, até bem pouco tempo atrás, em torno de R$20 mil. R$20 mil é o tratamento talvez de 1 ou 2 pessoas por 1 ou 2 meses, né? E normalmente esses residenciais abrigam pelo menos 8 pessoas, né? E o que torna bastante inviável, o resto é o dinheiro que tem que vir do município. Então, sim, existem muitos entraves, muitas dificuldades, e percebe-se, doutor, que é um trabalho que vai além, né, da atuação jurídica, envolvendo também a busca por soluções concretas, né, conforme você está falando, para garantir então acolhimento a essas pessoas, sim, com extrema fragilidade, não é? Então, estamos diante de um desafio constante que reforça o papel do MP na defesa dos direitos humanos em nossa cidade. Então, nesse sentido, doutor Joel, vamos informar quais medidas são tomadas pela promotoria nos casos de pessoas em situação de rua, que enfrentam uma realidade muito difícil. Hoje nós temos um problema bastante grande, que é que duas coisas se somaram, vamos dizer assim. A primeira é a miséria, né? A dificuldade que as pessoas têm, sim, nessa situação toda econômica que o país passa, né? O que agrava muito a situação, né? De pessoas que não têm às vezes condições de manter um lugar para morar, mas também não é exatamente novo, mas há um outro elemento que agregou bastante problema a essa situação de rua, que é a questão mental das pessoas, né? Depois da pandemia, por exemplo, a gente teve um aumento muito grande de atendimentos, principalmente nessa área de saúde mental. Sim. E aí então se soma isso, né, a questão da saúde mental, desentendimentos na família, pessoas que não compreendem, né, aquele integrante que tem dificuldades, que passa por depressão, às vezes esquizofrenia, enfim, e acaba que se soma isso e essas pessoas vão para a rua. Então nós temos aí uma pessoa, né, que sai em situação de rua e além disso é uma pessoa doente que precisa de tratamento muitas vezes mental, né? Sim. E o que a gente tem feito é conversado bastante com o município, a necessidade da criação do que a gente chama de centro POP, que seria um centro, um prédio mesmo, né, com todas equipes voltadas para o atendimento dessas pessoas, onde poderiam, né, eventualmente tomar banho, guardar seus pertences, enfim, algumas coisas assim. E também as medidas individuais, né? Existem as casas de passagem que muitas vezes noticiam, né, a condição desta pessoa que chega lá, e a casa de passagem pode abrigar esse indivíduo só por 90 dias, e se passa desses 90 dias, às vezes eu tenho que interferir, pedir para que elas permaneçam um pouco mais de tempo para que eu possa ou trazer a família à responsabilidade ou buscar junto
ou ao Estado ou ao município que eles façam o abrigamento, e muitas vezes através de ações judiciais, né, contra o município, contra o Estado, para se tentar se resolver isso. E a pandemia, de fato, ela agravou a situação de inúmeras pessoas, né? Então, nós temos só agravantes e que se estendem ao longo do tempo. Esses agravantes eles vão acontecendo e vão aparecendo ao longo do tempo, né? Sim. Que acaba chegando no Ministério Público para a devida providência, não é, doutor? Então, é muita fragilidade, não é? Após a pandemia. Já tínhamos uma fragilidade, né, inerente à sociedade, e esse quadro agravou. Você falava aí do centro, né, que é uma resposta humanizada, estruturada para abrigar essas pessoas, né, com tanta fragilidade, e contribuindo também para a harmonia das ruas, né, porque nós estamos falando de uma sociedade, de uma coletividade, né, então se torna saudável para todos, não é verdade? É verdade. O centro POP, como a gente chama, ele não se destina a abrigamento, né? Mas se destina a um centro onde as pessoas que estão em situação de rua possam ter exatamente um ponto em que às almoçar, vezes serve uma refeição, tomar um banho, a pessoa possa tomar um banho, enfim, ainda que permaneça em situação de rua, né? Porque normalmente algumas pessoas, e por incrível que pareça, assim, eu vejo o trabalho de algumas equipes da Casa de Passagem, enfim, elas vão às ruas convidar as pessoas para irem para a casa de passagem, elas não querem, preferem ficar na rua, né? E a gente tem que respeitar, né? A partir do momento em que essa pessoa é lúcida. Enfim, quando há alguma suspeita de que essa pessoa não tenha uma lucidez, né, que seja aquela que se entende como razoável para ela decidir se fica ou não na rua, claro, aí entra o Ministério Público intervindo, buscando família, né, eventualmente buscando uma interdição dessa pessoa para que ela possa ser abrigada em uma instituição, enfim. Existe uma série de senões, vamos dizer assim, no tratar com essas pessoas. Claro. Não é um assunto tão simples como assim, simples. Vamos tirar da rua e tal. Não é assim. Realmente é muito forte essa atuação. E como você falou, tem pessoas que têm a rua como sua casa própria, né? Minha casa é lá, é um hábito, é um costume. Sim, tem pessoas que entre quatro paredes não se sentem bem. Exato. Né? E isso a gente tem que respeitar, ou seja, ainda que muitas vezes, e eu recebo, por exemplo, algumas queixas, vamos dizer assim, de pessoas que ficam um pouco incomodadas com essa pessoa na porta de sua casa, na porta do seu comércio, enfim. O Centro POP resolveria muito isso, porque a gente conseguiria pelo menos ter este local em que as pessoas possam se dirigir, as pessoas que estão em situação de rua, né? E ali ter uma rotina mais ou menos na volta da questão do alimento, da questão da higiene, enfim, e que sairia, vamos dizer assim, da frente da porta da pessoa, claro, que está incomodada, do comércio, enfim, e daria uma qualidade de vida melhor, ainda que elas optem por ficar na rua. E esse centro ele está sendo projetado? Qual é a expectativa? Eu tenho um inquérito civil, né, que lida com a criação do Centro POP, né? Já há alguns anos a prefeitura vem sinalizando com a possibilidade de criação, mas sempre esbarra em vários problemas e principalmente essa questão, né, de recursos. Né? Eu tenho lidado, como agora trocou a administração, né, eu tenho muitos, né, dos colegas que trabalham na área judicial sabem que judicializar alguma questão às vezes é a última possibilidade de se resolver e talvez a mais complicada. Sim. Né, porque quando vai para o Poder Judiciário, há medidas, há uma série de coisas. Se eu puder resolver no diálogo e antes, resolver com né, o diálogo sempre. Então eu estou tentando resolver, como essa nova administração, tentando ver que sinalização tem, mas na eventual impossibilidade, aí com certeza eu vou ajuizar essa ação para que seja criado o Centro POP aqui. Né? Já tivemos uma ótima notícia, que agora em agosto está previsto a criação do consultório de rua, que é também, essa é ligada à Secretaria de Saúde, que vai atender as pessoas de rua com um consultório ambulante, ou seja, vai ter uma equipe, médico, enfermeiro, né, vão atender as pessoas de rua, e isso também é uma previsão constitucional e previsão legal para que isso seja criado pelos municípios.
Então essa é uma excelente notícia, né? A partir de agosto, possivelmente, já tenhamos essa equipe, né, andando pelas ruas, excelente, cuidando da saúde dessas pessoas que algumas optaram, muitas não optaram por estarem na rua, mas estão em situação de rua. É um trabalho árduo, né? É um trabalho, na verdade, sem pausas que você realiza nesse sentido, né? Então, certamente que virá a colheita. Vamos ficar na expectativa aí do Centro Pop, né? Isso, que vai mudar muito a qualidade das pessoas, né, de rua e o contexto, né, coletivo da cidade. Você já comentou alguns fatores sobre pessoas com deficiência, mas gostaria de aprofundar mais, né, dessas pessoas, nessas condições, uma situação de grande vulnerabilidade. Existe uma atenção específica a elas? Sim, existem 2 equipamentos que chamam, né, que é justamente para lidar com esse tipo de situação. Pessoas que têm alguma deficiência. E aqui a deficiência não é só a deficiência física, a deficiência mental também, né? Sim. Em determinadas circunstâncias. Aqui em Santa Maria, até pouco tempo atrás, havia um ou outro residencial terapêutico, né? É o serviço de residencial terapêutico, que deveria ser um serviço público, mas hoje é atendido por um residencial terapêutico público aqui em Santa Maria, criado, né, há pouco tempo atrás, e vários residenciais terapêuticos que são justamente para abrigarem aquelas pessoas que a família não tem condições de manter, né, ou são pessoas sem família e que têm algum problema mental, né, seja alguma deficiência no sentido de uma formação, vamos dizer assim, né, de alguma coisa, seja na questão de doença mesmo, de esquizofrenia, enfim, e que estão nessa situação de vulnerabilidade. As pessoas da família não conseguem abrigá-lo, não conseguem tratá-lo e muitas vezes nem família sequer tem. Então, existem esses equipamentos e agora está surgindo também em Santa Maria uma demanda bastante importante, né, que são os residenciais inclusivos, que aí são para pessoas com alguma questão mental leve, vamos dizer assim, né, e pessoas em situação de deficiência física mesmo, né? Pessoas tetraplégicas ou pessoas com alguma deficiência enfim, né? Motora, paraplégicas, enfim, e que também estão em situação de vulnerabilidade e que por uma questão ou outra, ou a família, né, não aceita tratar, ou não tem condições de tratar, ou não tem condições de abrigar, e aí então estão surgindo esses residenciais inclusivos, né? Para que a gente possa também, de algum modo, lidar com essas pessoas e fazer com que o Estado e a sociedade como um todo acabe se envolvendo e lidando com os seus filhos, né? Claro. Porque é o filho da sociedade, essa pessoa E é preciso, não é, doutor, priorizar, né, essa situação, que é uma situação muito delicada, e nós estamos falando de pessoas que não contam com o apoio familiar, né? Para chegar até você, essas situações, é porque são pessoas que estão fragilizadas, né, sem estrutura alguma, expostas ao abandono, aos maus tratos. Imagina uma deficiência física e mental, né, já é demais, imagina os maus tratos. Sim, então é uma situação muito triste. Foi bom tu falar isso porque assim, existem um bom percentual de situações em que a pessoa tem família, está abrigada, mas há a questão dos maus tratos, né? Então tem que se tomar providências para de algum modo fazer com que ou esta família, né, tenha alguma espécie de tratamento, seja psicológico, até para entender o seu doente, ou então tirar essa pessoa do âmbito da família e colocar num desses equipamentos, porque pessoas maltratadas, né, ainda que no seio da família, são pessoas que estão em muita vulnerabilidade, né? A questão, isso também se aplica aos idosos, né, a questão de familiares que se aproveitam da renda do idoso, da renda do dependente, né, daquela pessoa que tem alguma deficiência, acaba também de algum modo pesando muito, e a gente enfrenta muito isso lá na promotoria. Com certeza, e além da completa exclusão social, né? Então são quadros bem difíceis aí que você trata no dia a dia. Bem, e também vamos falar dos idosos, né? Em relação aos idosos, como está o cenário em termos de necessidades e atendimentos, doutor Joel? O município, de um tempo para cá, vem, de algum modo, dando um pouco mais de atenção a essa questão da política do idoso, né? Nós
Não temos ainda, mas eu acho que em breve teremos algumas novidades no sentido de acolhimento desses idosos, né, pelo poder público. O que se tem hoje é uma espécie de, né, vou fazer entre parênteses, uma creche em que alguns idosos passam o dia, depois vão para suas casas, porque os familiares não têm condições de ficarem cuidando deles, porque precisam trabalhar, enfim, né? Sobreviver. Também isso. Mas também tem muitos idosos que estão institucionalizados porque, de novo, algumas pessoas que acabam tendo uma longevidade, né, bastante grande e invertem aquela lógica natural, os filhos já faleceram, enfim, e acabam não tendo ninguém para serem, né, para que tenha esse cuidado. Então a gente acaba ajuizando algumas ações para que essas pessoas sejam abrigadas em instituições privadas. Santa Maria não tem uma instituição para idosos pública, né? E aí, mas se entra contra o município acaba arcando com esses valores, né? E também a mesma situação do que eu havia falado com relação às outras parcelas da população que eu atendo, né? Com relação a maus tratos, né? Com relação à violência psicológica, com relação à violência patrimonial, né? Ou seja, há uma série de questões que acabam redundando lá comigo. E uma das coisas mais tristes que eu vi, né, e que me causa assim ainda perplexidade, e ainda bem que não é muito, mas acontece, são idosos abandonados em hospitais por familiares, né? O idoso, pelo que a gente verifica, já é um problema dentro de casa, e aí alguns aproveitam que o seu idoso passou mal, precisou de uma internação hospitalar, e largam a pessoa e nunca mais voltam, né? E aí a gente tem que estar indo atrás, responsabilizar a pessoa. Isso é crime, né? Tem que ficar bem claro que isto é crime. Isso tem acontecido, né, com frequência em Santa Maria, doutor? Não com frequência, mas assim, eu me lembro de alguns casos, ou seja, ainda que seja não muito comum, é mais do que eu imaginava que poderia acontecer, porque não se imagina que, com todos esses instrumentos que a gente possui hoje, com toda essa informação, que familiares vão abandonar outras pessoas, né, em hospitais, enfim, né, isso é uma coisa ruim de se lidar, né? Muito ruim. Mas o que eu faço, né, a promotoria, é buscar a responsabilização dessas pessoas, não só a responsabilização criminal, mas para que, através, né, de alguma contribuição financeira ou alguma coisa assim, eles coloquem então esse idoso, né, numa instituição para que ela seja, enfim, ela tenha o cuidado que merece, né? Realmente. Nós que não estamos acompanhando de perto esse contexto que você verifica no dia a dia, não acreditamos que tais acontecimentos, né, com idosos, com deficientes, com pessoas de rua, aconteçam. Então, só tomamos conhecimento quando temos um promotor de justiça aqui, como no Giornale, para nos explicar, para nos elucidar e falar dessa triste realidade. Então, são assuntos profundos, e abrangentes. Já fica o convite para você retornar ao programa para continuarmos falando sobre todas essas questões, que é uma grande missão que você cumpre no dia a dia, de procurar melhorar a qualidade de vida da população. Foi uma agenda extremamente difícil de conseguir com você, mas compreendemos, porque você está envolvido constantemente com questões muito delicadas, muito frágeis da nossa sociedade. Então, agradeço a disponibilidade, a sua atenção, a confiança no Giornale, e foi uma verdadeira honra realizar essa entrevista com você. Eu que agradeço muito, né? Sempre estarei à disposição quando for necessário, quando precisares, né? E quando quiserem alguma informação mais, assim, porque é uma possibilidade que se tem de mostrar o Ministério Público e mostrar o trabalho que o Ministério Público faz, né? Principalmente no caso da minha área, para aquelas pessoas que a gente chama de invisíveis, né? Que são as pessoas de rua, são as pessoas, os idosos que estão escondidos, né? Que estão de algum modo à margem da sociedade, pessoas com deficiência, ou seja, normalmente a sociedade, entre aspas, né, que se denomina saudável, esquece dos seus doentes, vamos dizer assim, ou dos seus necessitados. E a promotoria lida com tudo isso, né, e é bom esse espaço, né, e agradeço muito ao Giornale e a ti,
para poder lembrar, né, para todo mundo que nós temos seres humanos em situações bastante difíceis e que precisam muito da nossa atenção, da nossa ajuda. E eu costumo dizer que hoje em dia, com a gente andando pelas ruas, né, não custa nada dar um bom dia ou chamar alguém pelo nome de uma pessoa que a gente passa pela rua e sabe que é, por exemplo, uma pessoa que está em situação de rua, né? Muitas vezes a gente ignora, enfim. Verdade. Né, mas às vezes a pessoa precisa, e lá na minha promotoria, às vezes eu passo um bom tempo, muitas vezes só ouvindo a pessoa. A pessoa precisa só ser ouvida. Claro, né? Ela precisa de um psicólogo naquele momento. Isso, então, né, se pudermos nós... O promotor faz às vezes o psicólogo também. Também, né, embora eu não tenha a especialização, enfim, mas acabo aprendendo muita coisa. Né? Já está treinado, não é, doutor? É verdade. Muito obrigada mais uma vez pela sua valiosa participação aqui no Jornal. Certamente que o nosso telespectador agradece. Eu agradeço também. Obrigada. Obrigado. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da médica dermatologista doutora Michele Magalhães. Volto após o intervalo.